nós queremos agradecer assim imensamente por vocês terem tirado esse tempo da agenda de vocês para nos receber e nos ajudar a compreender um pouco as coisas, principalmente a arte e a literatura música periférica, que é isso que nós estamos querendo colocar na revista. Então, obrigadíssimo. Tá? Muito obrigada mesmo. E Dona Maria Vilani, que também nos coloca como bastante importante, está convidada para ir ao seminário, né? Agora a gente começa perguntando, quer começar? Eu estou monopolizando. Então a gente queria começar perguntando para você, né? Porque você trabalhou na escola pública, depois é escritora, que a gente já sabe, que eu vou falar alguma coisa errada, e tem um projeto. Quer dizer, você conheceu o chão da escola pública, assim, vivendo o dia a dia disso daí, né? E fora, as pessoas falam muito mal da escola pública, dos professores e tal. Eu era professora da universidade e faz 20 anos atrás eu resolvi prestar um concurso porque eu queria pisar esse chão, trabalhar esse chão, né? Então, a gente queria que você colocasse um pouco como que você percebe, assim, de um lado você tem a experiência, do outro lado tem todo esse bombardeio de coisas, né, ocupando um monte de gente. Eu acredito que para a gente conhecer um espaço, a gente precisa conviver, mas também a gente precisa se distanciar para fazer uma análise acerca daquele espaço. Eu fui muito feliz na escola pública, tanto como aluna como professora. Como aluna, eu tive excelentes professores em São Paulo, na escola estadual, professora Esther Garcia, no Grajaú. Eu tive professores engajados, professores que realmente estavam determinados a construir o conhecimento, né, junto com aqueles alunos. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante na escola é que a grande maioria dos professores, eles eram moradores da comunidade ou do entorno. Então, isso fez uma diferença muito grande porque eles conheciam a nossa realidade, né? E eu me espelhei nesses mestres, aos quais eu agradeço, né, por toda a minha caminhada na estrada do conhecimento. E mirando esses colegas, eu pautei o meu trabalho nesse mesmo foco de construir o conhecimento, de valorizar cada instante que eu estivesse ali com aqueles alunos e comigo mesma. Eu devo dizer que a mais beneficiada ali foi eu, porque eu aprendi com os mestres, com os meus mestres, e depois eu aprendi com os meus alunos. São conhecimentos diferenciados e que por isso contribuíram para o meu ser professora, o meu ser educadora, essa pessoa que ama caminhar nessa estrada dos saberes. Que bom, eu acho que é um pouco de todos nós que estamos aqui. Mas eu emendo essa pergunta para o Criolo, porque você estudou em escola pública, e sempre em escola pública. E a gente quer saber assim, falando em escola pública e todos os problemas que tem, mas também tanta coisa boa que tem, como foi que a escola pública te ajudou a descobrir o seu talento, a perceber que o seu talento precisava ser usado para um recado, não só do lado do Grajaú, mas que tem que ser ampliado? Então, como é que isso aconteceu? Você descobriu na escola, ou na família, um projeto de vida para que te deu voz. Na escola tinha esse espaço? Na escola tinha um espaço de
de mostrar, de se expressar artisticamente? Tinha incentivo na escola? Onde foi o seu primeiro incentivo para que você falasse, eu posso dar um recado? Então, eu acho que o desejo de cantar não nasceu, mas a gente não percebe. Porque é muito criança, né? Eu comecei a escrever os primeiros versos com 11 anos de idade. Aos 13 anos eu pedi para cantar, num evento que teve no bairro, eu pedi para cantar 2 músicas. E eu não parei mais, isso foi em 1989. Mas a gente não percebe. A gente é muito criança. A gente não percebe que nasce um desejo. Não existe desejar algo numa terra onde nada é para nós. Desejo é um artigo de luxo, porque você vai ter que arcar com a frustração de um sonho não realizado. Mas, mesmo com essa frustração e você falando que não há desejo onde lugar que não oferece nada, você rompeu com isso e saiu de lá. A gente não percebe. E acho que a gente não rompe nada, na verdade, porque a gente é esse todo também. Romper no sentido de extrapolar o teu território. Não se percebe. É tudo muito natural. Não se percebe. E agora, em 2019, vão fazer 30 anos que iniciou essa história. Vou brincar com a palavra. 3 décadas. Ainda é muito jovem tudo isso. E qual foi o papel da escola nesse desenvolvimento? O que você acha que a escola contribuiu no sentido dessa construção, da sua identidade, enfim? O que a escola contribuiu nesse processo natural, digamos assim? Como você vê o papel da escola no seu desenvolvimento como pessoa, como artista? É um segundo lugar muito raro, onde você pode conviver com outros seres da sua espécie. E você tem 2 lugares, a sua casa, a sua família. E aí acontece uma novidade. Você tem escola. Então esse conviver com outros da sua espécie, e por conta de estarmos recortados em salas, também nós tínhamos recorte da faixa etária, então eu estava com as pessoas da minha geração. Então eu acredito que isso faz com que você aprenda a se comunicar com pessoas que não são da sua família. E é uma coisa que acho que pouca gente percebe. Porque até então você só conversa com as pessoas da sua família. Isso falando, tentando descrever um ambiente no qual crescemos. Essa minha verdade pode não ser a verdade do meu vizinho. Né? Então é importante isso, porque é muito perigoso uma fala ter a audácia de falar pelo todo. Né? Então eu acredito que esse experimentar conversar com outros seres da minha espécie, da minha mesma idade, me ajudou de alguma forma a entender um pouco como eu era também. Então, nas nossas escolas, no projeto, a gente tem muita essa preocupação de inserção, né, dos nossos alunos em um mundo que ultrapassa a escola, né, e essa convivência. Então, eu acho legal quando você coloca isso, porque de certa forma você nos dá referências assim, de que a escola não pode ser esse mundo fechado, né? Você disse, as salas de aula, a convivência restrita com aquele grupo, né? Mas, talvez se a escola tivesse aberto, te dado mais possibilidades de, né? Talvez você... Não dá para saber, porque a gente pode derrubar as paredes das salas, mas eu não sei como a gente derruba as paredes dentro da gente. E em todo esse processo, como você vê os professores que você teve durante todo esse caminhar, seu ensino fundamental, ensino médio? Qual a importância que você dá ao professor durante esse espaço que todos nós, de uma certa forma, hoje passamos por ele? Qual a importância que você dá aos professores em relação a esse processo? Brutal, porque na verdade é o professor que tem, ele que liga, ele querendo ou não, o professor querendo ou não, engajado ou não, e é muito
delicado e é importante ter uma serenidade quando a gente elenca quem é professor engajado ou não. Porque ele pode ser do jeito dele, não do jeito que você faz a sua leitura de mundo e acha que engajado tem que ser desse jeito. É muito importante ter essa serenidade, antes de tudo. Mas o professor, querendo ou não, ele querendo ou não, ele é quem liga os sonhos ao espaço físico. Ou é ele quem proporciona o espaço físico estar para o sonho da educação, que é apenas o sonho da educação passando por um momento, um fragmento de vida de seres humanos, que ali, em algum canto, em algum lugar, vão receber algum tipo de fortalecimento para o seu alicerce pessoal. Porque essa construção de compreender a importância da escola se dá, às vezes, quando você sai da escola ou quando você já está com certa idade e vive o ambiente de escola. Quando a gente fala de projeto de vida, é uma coisa muito forte, porque ele pode ser uma libertação, uma ferramenta para a libertação, uma ferramenta de alimento, de esperança, mas da forma como ele for colocado, e esse termo que carrega uma intenção, pode ser colocado de um outro jeito também, não verbal, para que não venha a ser mais um peso para aquela criança. Quando você fala para a pessoa, qual o seu projeto de vida, né? Aí a criança fala, puxa, eu vim aqui para a gente, nem sei, eu vim porque é uma norma. Porque se fosse em outra sociedade, em outro lugar, as pessoas aprendem com os avós. Ou em determinado vilarejo, ou em determinada cidade extremamente sofisticada, se aprende em casa. Cada cultura tem o seu jeito. Nós criamos uma formatação onde o que eu enxergo de diferente é o desejo desse indivíduo que está professor, ou que nasce, ou que vive amante do saber. E amante não apenas do saber para si, mas esse amante do saber de construção coletiva, que pode passar pela palavra professor ou não. Sim. Aí sim, nesse lugar, a importância da educação. Da educação não como você tem que tomar que talher você vai pegar, ou quando alguém de tal empresa que tem tal cargo na empresa, ou tal lugar na sociedade, você tem que abaixar a cabeça. Não é dessa educação que eu estou falando. Mas como a gente contribui de algum jeito para a construção de um ser total, por mais que saibamos que somos um fragmento na vida daquele ser. Aí eu acho que a gente tem essa construção riquíssima, vindoura, mas muito se passa por um desejo do professor de querer contribuir de algum jeito. E a gente vai aprendendo junto. Não dá para se, pelo menos no meu período, com 11 anos de idade, não dá para racionalizar isso. Com 13 anos de idade, com 15 anos de idade, eu posso até... É seu. Que bom que é seu. Desculpa. Desculpa de quê? Que bom. Não tem problema. É seu porque dá para passar rapidinho. É Tá tudo bem. o Fagner. Vai lá, Fagner. Uma pergunta bastante É porque é detalhe, né? É detalhes. Ela não precisaria pedir desculpa, Tá né? tão feliz. Esse pedido de desculpa vai de encontro a essa formalidade que você fala. Não é? Parece que não pode. Tem que baixar a cabeça, tem que pedir desculpas, tem... É um pouco do que você falou. Bom, voltando um pouco agora com a dona Maria Villani, a gente sabe que a senhora tem um projeto, né, que a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes daqui a pouco, mas antes de perguntar do projeto, do Centro de Arte e Promoção Social, a priori atende pessoas adultas e algumas pessoas que não tiveram acesso à sua escolaridade no período, aspas, ideal ou durante a infância como os demais. Pensando nas escolas da prefeitura, que nós oferecemos a educação de jovens e adultos, a EJA, para pessoas que não aprenderam na idade própria,
Eu gostaria da senhora falar um pouquinho o que a senhora acha da educação de jovens e adultos dentro das escolas, né? Sua experiência com essa educação, o tipo supletivo. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa importância, porque as escolas aqui em questão, a maioria tem essa modalidade, nós defendemos a educação de jovens e adultos, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É assim, eu entendo que para construir o conhecimento não há idade, né? Até porque esse conhecimento que é construído lá no EJA é um conhecimento de cartilha, algo que a sociedade exige para se conviver nessa própria sociedade, para se inserir no mercado de trabalho. Mas na realidade essas pessoas já têm um conhecimento, né? Que é um conhecimento básico, que é oriundo da própria experiência de cada um, né? Então, as pessoas, elas são constituídas de conhecimento, né? Elas trazem da família, elas trazem da igreja, elas trazem da comunidade, e aí ela vai para a escola para ter um contato maior com algo que está além do que foi propiciado até aquele momento, que isso é maravilhoso, né? Mas a gente não pode de maneira nenhuma esquecer esse conhecimento. No meu caso, eu fui para a escola para fazer o ensino colegial, que hoje nós chamamos de ensino médio. Eu tinha quase 40 anos quando eu entrei. E eu entrei com muita maturidade em relação àqueles meninos que estavam na idade que nós chamamos de correta, mas na realidade a minha idade estava correta também, né? Não existe essa coisa na minha concepção de idade. E eu fui muito feliz com esses meninos e meninas e fui muito feliz com os meus mestres. E eu tive uma felicidade muito grande de ter tido mestres maravilhosos. A escola pública tem professores maravilhosos. Agora, é como o Kleber falou agora há pouco, cada um tem a sua própria peculiaridade. Cada um é especial do seu jeito de ser. Agora, um sistema que exige que sejamos todos do mesmo jeito, que nos comportemos todos do mesmo jeito, é extremamente prejudicial, né? Então, conviver com essa diversidade, isso é extremamente necessário. Eu tive professores que chegaram, um professor em especial, deu para a gente fazer um trabalho de educação artística e falou, façam de acordo com as suas vontades. Ele usou esse termo mesmo. O que você tem vontade de fazer dentro das artes? Faça. E eu procurei em mim qual era a minha habilidade. Eu disse, eu gosto de escrever. Então eu escrevi meu primeiro livro. Meu primeiro livro eu escrevi no 2º ano do ensino médio. Né? São 5 contos sem desconto e de quebra 2 poemas, que eu publiquei depois. E aí é um exemplo de como a sua história de vida, a escola te proporcionou algo. Então, mas a escola sempre proporciona. Sim. A escola, eu acredito, a escola e todo e qualquer agrupamento de pessoas, porque as pessoas, elas se ajudam, elas trocam entre si e elas se transformam. Eu mostro o que eu tenho, você mostra o que você tem, e aquilo ali a gente soma e constrói um conhecimento. Então, a escola é um local privilegiado porque é um eixo aglutinador de pessoas, assim como a igreja, assim como as instituições, os CJs, as creches, os clubes, os projetos sociais, né? Como o CAPES Artes é uma instituição que nasceu na mesma época em que eu entrei para a escola pública. Então, caminhamos juntos. Ela vai fazer esse ano agora, dia 19, agora 29 anos de existência. E nós temos o nosso projeto maior lá é exatamente esse projeto de rodas de construção de conhecimento, né?
E nós temos lá um pingado filosófico com notas musicais, que nós filosofamos sobre música. Temos um café filosófico, onde nós estudamos filosofia, roda de poesia, roda cantante, onde nós contamos a história do Brasil por meio das composições musicais. Temos roda das psicologias, roda de educação, enfim, nós temos 8 rodas fixas e uma itinerante. E de quando em quando que acontece? Todos os sábados acontecem essas rodas. Lá no Capão Redondo? Não, no Grajaú. No Grajaú. No primeiro sábado nós temos pingado filosófico com notas musicais e café filosófico. Segundo sábado nós temos um ateliê de escrita, onde nós estudamos ciência e poesia. Nós compomos poesias a partir do estudo de ciências. Em seguida nós temos uma roda de educação, que no momento estamos estudando o educador Paulo Freire. Né? No terceiro sábado nós temos uma roda de poesia, em seguida uma roda cantante. No quarto sábado nós temos um ateliê de escrita, onde nós aprendemos a escrever crônicas. Em seguida temos a roda das psicologias. Então são todos os sábados. Então, e essas rodas são compostas por pessoas de todos os níveis de escolaridades, de todas as idades, das mais variadas profissões. Nós não estamos preocupados com a série, onde você parou. Né? Então nós temos pessoas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado nessas rodas. Então isso é muito rico. Os grupos são grandes, como que é? Né? Não, as rodas têm assim no máximo 17, 20 pessoas. É um número ótimo. Entre 17 e 20 pessoas. Agora, a roda de poesia, roda cantante, que a gente chama de roda e show, aí o número a gente não faz na nossa sede, a gente faz no Centro Cultural do Grajaú, porque cabe um público maior. Né? Então, se aprende também nessas rodas, se aprende muito. Nós já publicamos, nós temos um selo editorial, escola, que é o Capciano, nós já publicamos 2 ateliês de escrita, já publicamos 3 livros. Resultado de trabalho construído nesses ateliês. Desde quando que tem esse projeto? Esses das rodas desde 2009. Mas o trabalho do CAPES Artes vai fazer 29 anos. Isso de registro no cartório, porque antes já existia. Qual é o endereço do CAPES Artes? É Rua Jequirituba, 325, no Grajaú. Qualquer um pode participar. Qualquer pessoa, é só chegar e sentar na roda. É muito interessante o que você está contando, porque assim, o nosso projeto PROV, eu sou muito freiriana, e no PROV, depois a gente viu no livro dele, que ele falava que um projeto de formação do educador devia estar de dentro da escola, de preferência as escolas próximas. Então, o nosso projeto é a cara do Paulo Freire. Né? E na sua fala, acho que você leu muito Paulo Freire também, né? Ou não leu, tem muito Paulo Freire. E quando a senhora descreve o projeto, o Paulo Freire é aplaudido. Porque é a cara dele. Mas o embasamento do CAPES Artes é freiriano. O trabalho é realmente baseado na metodologia de Paulo Freire. É conviver, né? Só para a importância do ensino é essencial. Nós, infelizmente, percebemos todo um movimento para que se fechem as escolas no período noturno. E isso é um assassinato em massa. Quando você fecha um turno de uma escola, já falta escola. Quando você fecha um turno, sobretudo noturno, que são as pessoas que estão trabalhando o dia inteiro, ou tem algum tipo de, seja com carteira assinada ou não, né? Porque trabalho é trabalho, independente se você está numa empresa ou se você está em casa. Você já é privado de estudar no período da manhã, no período da tarde, biologicamente seria muito mais proveitoso para você, você já é obrigado a estudar à noite, no horário que o seu corpo precisa de descanso. Então já ali cortam isso e com certeza isso passa pelos horários dos supletivos, das pessoas que estão indo estudar, que têm outra idade. Então é extremamente importante o ensino.
Mas tem uma outra coisa também que eu acredito que um dia não será utopia. Quando a escola perceber não só a importância do ensino, eu acho que a escola já percebeu há muito tempo. Quem não quem pensa em educação já percebeu, mas não se movimentam para criar essa possibilidade. Não apenas o senhorzinho, a senhorinha de 60 anos, 70 anos, tendo lá aprender a escrever, tendo lá, porque no fundo é que essas pessoas tenham acesso aos códigos que a sociedade exige. O saber ler, o saber escrever, o saber fazer uma conta, o que facilita a vida, enfim, porque é o que está posto e é isso, não adianta. Mas um movimento dessas pessoas darem aula para os professores. Um momento dessas pessoas darem aula para esses alunos que ali estão. Que eu diria que nem é dar aula, é uma outra coisa. Ter uma troca de saberes, uma troca de conhecimento. Para tirar o olhar de que aquele cara é um coitado, de que aquela senhora é um coitado e que nós estamos dando uma oportunidade para ela aprender. Mas ela só está aprendendo os códigos que a sociedade exige. Porque se nós formos para outro país, você pode ter todos os doutorados, se você não souber falar a língua deles e não souber entender como é o raciocínio da matemática deles, você está no mesmo lugar. Mas quando é com a gente não admite que falem com a gente desse jeito. Então a gente pode fazer esse exercício. Porque o que acontece é entender a importância do saber adquirido com a vida dessa pessoa que tem essa idade. Eu acredito que isso já passou pela cabeça de muitas pessoas, mas quando chega em quem assina o documento, fica muito difícil, porque quando a gente valoriza o ser humano, fica muito difícil a gente oferecer um salário de miséria. E está tudo ligado à questão econômica. Só para fechar a pergunta. Mas assim, eu gostaria de dizer o seguinte, que a escola pública é uma conquista da humanidade e que a gente deve fazer tudo para manter essa escola viva em todos os turnos e nos finais de semana também. Porque eu sou muito a favor de que as escolas se tornem clubes nos finais de semana. A nossa comunidade precisa, a nossa comunidade merece, porque se a gente adentrar as periferias, a gente vê toda espécie de comércio nas grandes avenidas, bancos, indústrias, magazines, e a gente não vê um centro cultural, a gente não vê um cinema, a gente não vê um clube de esportes, a gente não vê um clube com piscina, bibliotecas públicas. Então a escola com seus enormes prédios precisam suprir essas carências, né? Porque o ser humano é muito rico, tem muita coisa boa nele para ser despertada, né? Eu acredito que cabe a nós, educadores, hastearmos a bandeira de um movimento pela continuidade da escola pública, mas não naquele sentido de senta aqui e aprende a ler, a escrever e a contar, mas explorar as outras dimensões do ser, né? O caminho das artes. Quantas escolas a gente tem aula de música, de artesanato, enfim, finais de semana poderia ser para a comunidade estar aprendendo ou estar trocando, como ele disse, né? Cada um contando o que sabe, ensinando, cantando, enfim. Fica aqui o meu desejo, Então, o nosso desejo. O Wagner vai completar, mas só para não perder o que você colocou, porque assim, a gente vê que o sistema trata a escola como, assim, as pessoas que estão ali são meros objetos, sejam alunos, sejam professores, vem de cima. E a luta da gente lá dentro da escola, da nossa principalmente, é de resgatar que todos são sujeitos e merecem ser tratados como sujeitos, como você está como atores. Como atores, né? Todos são atores, então, porque cada um tem algo para oferecer,
que se junta com algo do outro e se torna algo E maior. quando você cria essa oportunidade, você fica deslumbrado. Sim, sim. Bom, a pergunta agora é para o Criolo. Né? Na sua fala, a gente conseguiu identificar essa referência que você tem em relação ao núcleo família, né? Como primeiro espaço de constituição do sujeito, de relações sociais. Né? A gente gostaria que você contasse um pouco como esse núcleo, como esse espaço, né, da família, o espaço com seu pai, com sua mãe, inclusive o CAPS Arts, como esses elementos influenciaram na sua constituição, o quanto foi importante essa relação da sua família para a constituição de sujeito que você é hoje e em relação também à obra que você executa, as obras que, enfim, as suas músicas, as suas composições, né? O quanto esses espaços te influenciaram para essa constituição? Muito. Muito. E a gente... Dizem que a criança é um papel em branco, né? Quando se pensa que você é apenas uma unidade de carbono, mas eu acredito que nós somos mais que essa matéria. Nós já carregamos saberes ancestrais. Entender quem são seus bisavós pode ajudar a entender seus saberes ancestrais. Por mais que você não acredite em alma, ou espírito, ou que sua alma tenha determinada idade, você acredita que você teve um bisavô. Então não vamos falar que querer criar nenhum tipo de atrito com credos. Mas você entende que você tem um bisavô, você tem um tataravô, enfim. Mesmo que cada um deles seja uma unidade de carbono, uma microfração dessa unidade de carbono foi emprestada para o avô, depois o pai e o filho. Então eu acredito que exista uma construção de não só desse DNA, dessa unidade de carbono, mas uma construção de um DNA já herdado por uma pequena fração que seja de saberes construídos pela sua família. E a gente também essa página em branco para construir também existe isso, porque nesse momento, nesse recorte do tempo e espaço, essa matéria que vem do zero, por mais que tua consciência esteja conectada com o todo, você está nesse zero, nesse momento, nesse capítulo. E, então, eu acredito que essa convivência diária com meus pais me trouxe uma série de situações. Depois da minha convivência com as pessoas na escola, todos. Pouco se fala do funcionário da escola que não o professor ou o corpo de direção. Pouco se fala da pessoa que mantém o espaço limpo. Pouco se fala da pessoa que coloca a comida no prato, o lanche, naquele galpãozinho que a gente vai lá e pega o nosso lanche. Pouco se fala da pessoa da manutenção. Mas essas pessoas são as pessoas que, do modo mais simples, são as que mais também estão conversando com o aluno, porque não tem mais aquele padrão de relação aluno-professor. Ele está vivendo um outro momento. Então as conversas, elas acabam que se estendem quase que conversas parecidas, às vezes, quando você está em casa. Família, né? E essas pessoas também ajudam muito nessa construção, que não se percebe porque ela é conta-gotas, né? Mas uma pessoa passa às vezes uma pessoa passa por escola 9 anos, né? Deixa eu completar, pegar o gancho, porque você fala dessa ancestralidade, da influência do bisavô, do pai, da mãe. Um dia você vai ser avô, mas você já está dando um recado bacana para deixar lá para o teu avô. A minha pergunta é, você tem consciência de onde a tua obra chega e como ela interfere na sua... Interfere não. Como ela faz com que as pessoas reflitam mesmo sobre algumas coisas que estão postas aí. Inclusive, numa de suas músicas, você fala... eu até falei com você quando chegou. Fazer rap não é para homens fracos. O que mais não é para homens fracos? Olha, quando eu falo aqui do meu tataravô, é porque isso é um fato. Ele existiu, mas eu não sei o rosto dele. Eu tenho que investigar.
se assim eu tiver desejo, se assim eu tiver vontade, ou uma simples curiosidade, numa brincadeira alguém fala isso. Não significa que eu sei como foi a vida dele, eu não sei dos seus valores, mas ao investigar, talvez eu ache alguma coisa que possa me dar resposta para como meus avós eram, meus pais são, um pouco do que eu sou, ou nada a ver. Então também você se tataravô de alguém que talvez não se interesse pela minha história. É importante a gente saber disso. Sim. Porque parte do outro. Eu acredito que 99% das coisas que acontecem na nossa vida parte do outro. Nós já somos um pouco pequenininhos. Certo? Mas você é Gigantesco. outro, que um monte de gente aí. E que esse outro que você está falando, de repente, serve para abrir outra Justo, perspectiva, claro. outra coisinha. Com certeza. Com certeza. Mas quem é forte, o que é, ou o que seja, né? Quem é, ó, já ficou para trás. Sim. O que é, já foi embora. Talvez o que seja. Porque ainda não entendi construção. E morra dessa morte de corpo, ainda sem entender. A fortaleza quem tem é a energia da arte. A energia das culturas dos nossos povos, que são múltiplos, milhões e milenares num país continente. A energia de uma cultura, o que é uma cultura? O que é um costume? Algo que se constrói cotidianamente, que talvez possa se expressar em ciência, nas exatas, e talvez possa se apresentar nas ciências dessas humanidades, que talvez um desses recortes dessas ciências de humanidades esteja a arte. A força está na arte. Resumindo, a força está na intenção. E na expressão, né? Sim, mas a expressão já exige um outro. A expressão exige coragem. Ousadia. Qual mais forte? A expressão exige coragem. E talvez silêncio seja coragem. Talvez o silêncio que eu digo, não o silêncio. Silêncio ativo, né? Aparentemente. Mas é que a palavra chega para cada um e cada um está de um jeito. Então a palavra são 1000 palavras. O silêncio também são 1000 palavras, às vezes. Fala mais, né? Eu diria que talvez a palavra certa seja a serenidade também. Exige coragem. Exige muita coragem, porque a fome de saber, ela é infinita. E todo tipo de saber, porque a gente sempre quer saber de tudo. E a qualidade do que é, importa a cada um. Não cabe ninguém aqui a julgar, porque a gente tem essa mania boba de sair julgando o que é de interesse do outro, que é menos ou mais. Porque nós já mais uma vez caímos num sistema posto para dizer quem é culto ou não. Então é necessário tomar muito cuidado, porque o conhecimento atrai vaidade. Essa fome de saber, ela é muito infinita. E ela é dolorosa, porque não nos é permitido o acesso. E ela corre... ela corre com outra fome. Aí vem a questão da apatia, né? Da pessoa se achar assim, não. Mas é que é muito difícil achar apatia. É o outro que faz. Não, mas é muito difícil achar apatia, porque tem um outro tipo de fome, que é a fome de não ter o que comer. E essa também é infinita e extremamente dolorosa, e não é poética. Então, o lugar de empatia é o mesmo lugar da apatia. Só muda uma letrinha. Você viu que danado? Que diz tanta coisa que às vezes ainda nem experimentamos, apenas falamos. Então a gente corre com... Porque é tão delicado falar e é necessário serenidade e respeito ao falar de quem constrói a educação. Porque todos os dias esses professores, professoras, esses educadores e educadoras, ou que não precisam desses nomes, estão construindo educação, cultura e arte pelo Brasil afora, convivem com essas duas fomes. E quando você tem fome, filho,
Não estou falando de sensação de fome. Quando você tem fome, a gente está falando de um outro planeta. E de outros códigos. E de outras necessidades. Que vão desembocar em outras construções e ações. Daí a importância absurda desse segundo oásis, que pode ser um inferno para a criança e pode ser um paraíso, que é a escola. Tudo é de como, de que carinho que nós estamos dando e que preparo que está sendo oferecido a esses professores. Quem está acolhendo os professores? Quem que assina o documento está fazendo um preparo de entender a importância dessa professora e desse professor, para que ele esteja o mais tranquilo possível para ter esse contato, porque é ele que fica o ano inteiro com o seu filho. Ele não fica um dia e depois vai passear. Se for professor primário, então, não é que ele fica tantos dias na semana e dá um tchau. Fica o dia inteiro, o ano inteiro com o seu filho. Quem está dando esse respaldo para esse professor? Então, é uma pena que você não possa ir no nosso seminário, mas a sua mãe vai. Eu acho que você vai poder sentir um pouco isso que ele está colocando, que nos enche de muita satisfação no momento do seminário, porque parece que todo mundo está vivendo uma igualdade possível, né? Assim, então, de alegria, de confraternização, muito bonito. É bom, gostoso viver essa mensagem. Eu acho que é isso que revigora os professores das nossas... É porque o trabalho do professor ele é muito solitário, né? Então, é uma necessidade. É muito solitário, ele está sempre, ele tá em sala... De sair do espaço da outro, escola para compartilhar outras coisas juntos, sabe? Sair para energia para a bateria, né? Quando o pessoal fala, vem encher minha pilha de energia um pouquinho. Mas tem que ser tudo isso aí, passa pelos códigos, tem que ter, é lei, tem que ter lei. Porque uma hora a pessoa cansa. Uma hora esse núcleo acaba. Cansa. É uma fração da necessidade total. E é quando se tem contato, pô, um oásis, uma alegria, que bom, não estou sozinho, tem gente legal fazendo, mas tem que ter lei, tem que ter dinheiro, as pessoas têm que ter salário bom, as pessoas têm que estar felizes, os professores e professoras têm que estar felizes, dignidade, alegria, sorriso, porque é transformação do país. Agora, o professor transforma o país. Infelizmente, quem decide a respeito das coisas são pessoas assim que parecem autômatos. Burocratas. Você sabe, Não, mas eles sabem disso, porque eles mandam os filhos para os outros lugares que consciente tem isso, sabe disso. Eles É são... ficar dentro de uma teia que volta à questão econômica. Uhum. Se eu entendo a sua valorização, eu sou obrigado a aumentar seu salário, porque senão eu vou passar vergonha. Se eu entendo da tua capacidade total e o quanto é importante você, enquanto cidadão, estar bem, isso vai reverberar a todos os cidadãos da minha cidade para termos uma sociedade melhor, ativa, pensante, alegre, produtiva, não dá para eu pagar esse salário de miséria. Então é melhor tratarmos todas essas pessoas do CEP e do bairro tal como animais, porque é assim que nos tratam, porque aí qualquer salário que jogar, estamos vivendo um estado de miséria, alguém vai se sujeitar. Mas e os seus filhos? Bom, meus filhos estão vivendo uma experiência maravilhosa, de tal escola espetacular, mas bem longe daqui, que é para a gente não se misturar. Isso aí não estou falando ficção. Não, imagina. Desculpe que eu me estendi, tá? Não, é assim, eu fico pensando no trabalho do professor, que é solitário, no sentido de que ele daria um grupo de professores numa sala de professores se cumprimentando e de repente cada um vai para o lado. E naquele que cada um vai para uma sala, Já fragmentou. E aí essa necessidade de uma liga entre os educadores, para que eles se compreendam, se complementem, se ajudem mutuamente. E eu sentia muita falta disso, de roda entre os colegas.
né? Eu sentia muita falta na escola, porque eu sempre fiz rodas fora da escola e eu nunca consegui fazer rodas dentro da escola. Essa é uma frustração que eu carrego do magistério, né? Eu sempre fiz rodas na comunidade e dava certo, e dá certo. E eu nunca consegui fazer na escola, porque exatamente faltava isso que ele falou, essa questão. Porque acho que para o professor e para a professora, a escola tem um sentido. Para quem rege essa coisa maior, a escola tem um outro objetivo. Para o professor é esse provocar, é esse criar, é esse ter essa delícia que é fazer parte da história de uma criança, de um adolescente na construção do saber. Isso para o educador é muito claro. Mas para quem pensa a escola, não é isso. A função é quantas coisas desse código social ele precisa aprender para ter tal tipo de emprego e assim continuar o mundo. Eu acho que essa a revolução total da educação só passa e só terá qualidade se o professor e a professora forem ouvidos. Se o professor e a professora forem ouvidos, porque tem voz, tem fala, só que lá eles fecham os ouvidos. Nossos professores têm voz, e muito. Eu acho que essa revolução só vai acontecer se estiver nas mãos dos professores a mudança. Os professores sabem muito bem como fazer a escola tá ótima, ficar ótima e ficar maravilhosa. Porque é muito fácil falar que os nossos professores são fracos, que os nossos professores não estão preparados. É muito fácil, mais uma vez, colocarem a culpa no nosso povo, mais uma vez. Eu acho que entra muito disso que você está falando, dessas necessidades. Acho que essa é uma coisa essa coisa da roda entre os professores, essa coisa da confraternização, essa coisa da troca até entre disciplinas, passa por essa coisa que você falou, de que o sistema tem que criar a fragmentação. Tem que suprir essa fragmentação, tem que fazer algo no sentido de que os professores se sintam próximos uns dos outros, necessitados uns dos outros, né? E que eles se complementem, assim, um corpo. A gente fala corpo docente, mas eu não consigo ver esse corpo. Né? Tem as regras, né? Tem a regra da escola, né? Tem a lei da escola, tem a regra da escola. Os estão ali. Então, o João eu conheço mais, porque já cuidei lá do Zacarias. Qual que é do Carolina? Nós somos M2. Então, mas o João a gente conhece desde pichotinho, assim, que foi para aprender a ler, né, João? Se perguntar para o João o que ele acha da escola, eu acho que você vai falar que você adora. Está acabando o tempo, mas talvez vocês nem respondam, mas só para a gente refletir aqui. Falando dessa escola, né, cheia de burocracias e que não depende da gente mudar algumas coisas, embora a gente fale e não tenha voz, a gente percebe nas comunidades projetos bem-sucedidos. Por exemplo, eu tenho um projeto de contação de história em escolas rurais, que também é completamente voluntário. E tem outros projetos, os saraus. Mas eu pergunto, será que eles não veem esses projetos bem-sucedidos, autônomos, voluntários, como algo que fala, tá fazendo sem dinheiro? Basta querer, tendo força de vontade, vai. Será que eles não estão vendo o reverso da coisa? É possível fazer de forma voluntária? Eu tenho me preocupado com isso. Até que ponto? É possível fazer. Não é? É possível fazer, mas assim, que passa por como cada um dá a sua contribuição. Porque chega uma hora que você fala, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Isso é importante. Mas não tira do Estado a sua responsabilidade de fazer. Porque são amostragens. Quando você fala com todo amor e carinho do seu projeto, quando você fala com todo amor e carinho do seu projeto, é uma fração muito maravilhosa que nos aquece, mas sabemos que é uma fração. Então não pode se tirar do
dever do Estado a sua responsabilidade em relação à qualidade de educação. Sim. Porque por mais que faça, não atende a todos. É uma fração disso que você falou. Entendeu? Tem mais perguntas? Pode fazer. Sim, para a gente finalizar, Pode fazer. como foi dito, infelizmente, esse investimento daqueles que deveriam investir, ele não acontece nas escolas. E há 22 anos, um grupo de escolas do Jardim Ângela criou em conjunto um projeto de formação continuada, que é o PROV, né, que é um projeto de valorização do educador. Nesse projeto, essas escolas se reúnem e oferecem entre si cursos de formação. Né, cursos, inclusive, com professores atualmente são voluntários, que fizeram parte de universidades, como professores da própria rede, que às vezes têm uma pós-graduação, ou tem algum curso, e esses professores dessas escolas oferecem um curso, e os demais professores, eles vão até esse curso e eles fazem a formação entre si para suprir. Óbvio, como foi dito, tinha que ser um papel da própria rede, que é a Prefeitura de São Paulo, em oferecer esses cursos. Mas pela carência a gente faz esse trabalho, como foi dito, inclusive voluntário, para que essa formação e isso aconteça. Né? Então nós temos cursos desde astronomia à educação inclusiva. Né? Temos cursos de uso de tecnologia matemática, de alfabetização, de teatro, enfim. Temos uma variedade de cursos que somos nós mesmos que oferecemos. Né? Inclusive, Há 22 anos começou essa história. Isso. E é uma coisa que nasceu dos professores. Sim. Dos professores. Essa necessidade, as escolas ouviram os professores. Que a gente fez, né, das escolas, como os professores se sentiam assim, tem a possibilidade de encontrar o outro, né, entre as escolas, De certa forma faz a roda. com fome, Exato. professores Fazer a com roda. fome. E acho que a gente foi desse alimento. E a partir disso, nasceu-se há 22 anos, né, o PROV, que é esse programa entre essas escolas, que, dependendo da gestão, com a ajuda da prefeitura, dependendo da gestão, enfim, com menos ou mais ajuda, mas de uma certa forma a gente tem que se virar nesses 22 anos e fazendo que ele aconteça. Inclusive a revista, né? na qual vocês estão dando entrevista, é fruto desse trabalho entre essas escolas. Eu sei que foi uma breve apresentação do projeto, com a dona Maria Villani eu já tinha conversado sobre o que era o projeto anteriormente, inclusive algumas revistas também a gente deu para ela poder se apropriar desse material feito. Tem um blog também. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam desse projeto e a importância de um projeto de formação do professor oferecido devido às demandas da própria escola, devido às demandas dos próprios professores. E que a gente já passou por várias administrações. Né? Elas colaboram mais, as outras não, mas a gente vem vindo desde a época do PIPA, né? Foi quando a gente começou. Que eu acho um projeto revolucionário do ponto de vista da não acomodação. Enfrentar esses governos de tanta diferença e de tanta desvalorização. É aquela história. Quando eu olho a minha necessidade e eu percebo que essa necessidade não está só em mim, está no outro também. E que nós não vemos mãos estendidas, nós temos que estender as nossas. Então o que eu percebi que esse projeto fez foi, no momento de tomada de consciência, de que cada um tinha uma necessidade, juntaram essas fraquezas e transformaram numa grande força, que é o projeto. Ou seja, elas se estenderam as mãos. As pessoas se deram as mãos, se seguraram, porque 22 anos é muito tempo, né? Então, eu acredito que é o despertar dessa consciência, né? Mas tem um outro lado aí, que se esse projeto que partiu dos professores, se ele fosse visto pelo poder público, pelos pensadores da educação, pelos movedores da educação, que eu espero que tenha sido visto e que seja visto ainda mais, esse projeto poderia ser acolhido e
e ampliado para toda a rede, né? Porque é um projeto de formação mútua, de troca, é a roda, é a grande roda. E que vai, né, aumentando cada vez mais o sentido e o significado da É a escola. grande roda, porque quando um professor de português se junta com um professor de filosofia, com um professor de psicologia, com um professor de matemática, ali eles criam possibilidades imensas que vão reverberar em cada aluninho de cada escola por onde eles Eu vou passam. fazer só um parênteses da sua fala, mas eu quero que a senhora continue. É que nesse projeto, os professores escolhem fazer os cursos independente do que trabalham. Nós temos um professor de geografia que falava que os alunos chegavam no 5º, 6º ano com deficiências enormes. No PROV, ele foi fazer um curso de alfabetização para compreender melhor essa construção da escrita. De produção de texto. Então eu acho que é essa questão do... Ele foi completando a formação dele. Essa fome que você fala. Desculpa. Porque a nossa capacidade de conhecer, ela é ilimitada. E nós temos uma prática de fragmentar. Eu estudo geografia, eu estudo história, eu estudo psicologia, eu estudo filosofia, quando na realidade o conhecimento é um só. Né? Essa fragmentação ela é didática, é para facilitar, mas não para estagnar o professor naquela... Não que aquela disciplina não seja importante, mas que ela seja que ela seja uma abertura para o conhecimento geral. Que o Paulo Freire diria assim, que é o professor que sabe daquilo que ele precisa, da lacuna que ele tem. Então ele vai em busca. Sim, né? sim. Então, e aí ele vai se expandindo, ele não perde a referência primeira dele, mas ele vai... E a roda é um lugar... Assim, eu entendo roda quando você junta pessoas de todas as idades, das mais variadas profissões, das mais variadas formações, né? Essa troca, porque eu percebo lá nas rodas do Capes Artes essa coisa linda. Por exemplo, na aula de crônicas tem pessoas, professores, alunos das mais variadas disciplinas, e isso ajuda naquela construção da crônica. Quando a gente tem um ateliê de ciência e poesia, que as pessoas têm uma facilidade tremenda de criar poesia, e quando a gente dá aquela base científica, e eles estavam acostumados a caminhar só pela literatura, e de repente chega uma bióloga e traz algo diferenciado, e as poesias se transformam. Né? Então isso é fantástico. A gente pode ir nessas rodas? Pode, só chegar. Tá bom. Que horário que é? Das 16 às 17h30, das 17h30 às 19 horas. São 2 horários? São 2 horários, que são temas. Por exemplo, nós temos no próximo sábado agora, a gente vai ter o ateliê de escrita, de crônicas, em seguida a roda das psicologias. Então, 1h30 cada um. Isso é só uma curiosidade, porque você chamou de Kleber. Kleber. Porque eu tinha pensado assim, qual será o nome do crioulo? Por que crioulo? Exercício, né? Eu acho que para a escola, para nós da escola... É um exercício, tem muitas das respostas. O nome crioulo também passa a ser um exercício de como as pessoas, como é importante a gente entender como criam palavras e o porquê delas. Depois que a gente possamos ressignificá-las, né? Isso começou como um apelido? E aí você foi construindo uma identidade para esse apelido. Olha que lindo. Já veio, né? Já veio tudo. A indagação é a construção. A indagação é a construção. É o alicerce da construção. Agora, é um grande desafio, porque vocês aqui estão de um modo muito lindo, falando de coisas consolidadas.
em construção, a gente sabe onde pode melhorar, onde não foi legal, mas estão ambos os projetos, um beirando até 3 décadas e outro já passou de 2 décadas. Isso é uma coisa. Agora, tem uma outra coisa nesse sentido, porque o planeta todo não está girando de acordo com o seu núcleo. Esses átomos e esses elétrons não estão girando como no desenho. Lá que fica assim. Não tá falando. Assim, Com você teu saber objetivo. esperar, né? Acreditar no processo. E respeitar o outro como ele vem. Respeitar o outro, né? Se faz Entendeu? o caminho caminhando, né? Porque eu acho que o PROV, ele é mais que um projeto, ele é um processo. É isso. E é isso que... É por isso E que é, se e é aí mantém. que está a boniteza, né? Segundo Paulo Está Freire. bonito. Sim.